Muito bem, molecada. Vamos... Ai, vocês viram agora de CPI? Deu tudo que nem nós falou, né? Sim. Tudo certinho. Ai, que bom. Eu, se não fizesse esse programa, ouviria esse programa. Ouviria, assistiria, viu, Bob? Né? Porque né, tá aí, tá em cima das coisas. Né? Olha aqui. Ontem foi lido o requerimento da CPI e os colegas, tem gente falando coisa errada. Tem gente falando coisa errada. Né? Então, nós vamos botar as coisas certas aqui. A CPI que foi instalada é a CPI do Randolfo Rodrigues, tá claro? Foi aquela que o Supremo mandou instalar. Em decisão referendada hoje por 10-1. Eu dei o voto divergente, Bob Furuê, Marco Aurélio, não no mérito. Porque no mérito eu reconheço que a CPI é auto-aplicável. Eu só não reconheci o instrumento que usaram para contestar. E aí daquele voto que confunde as coisas. Né? Marco Aurélio. Né? Até o último momento, ele em julho deixa o Supremo, sempre tem aquela sessão de aplausos ao ministro que deixa o Supremo. É provável que o Marco Aurélio divirja até dos elogios que se façam aí. Né? Então, enfim, é o Marco Aurélio. Mas, de qualquer modo, referendado por 10-1. Né? E, insisto, esse 1 de divergência não é de mérito. Muito se falou que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez ali um bem bolado entre o requerimento do Randolfo Rodrigues e o requerimento do Eduardo Girão, que estava atuando ali como estafeta de Jair Bolsonaro. Olha aqui, não tem bem bolado nenhum. O que o Pacheco falou, isso é da concordância, inclusive. Eu conversei ontem com o Randolph, enfim, é minha fonte. Ele concorda. Obviamente, vejam só, se aparecer desvio de dinheiro federal mandado para os estados, se tiver evidência disso, é claro que isso tem de ser investigado. Mas não é uma CPI para investigar governadores e prefeitos como queria o Jair Bolsonaro. Porque a consultoria jurídica do Senado disse o óbvio, antecipado nesse glorioso programa. O artigo 146 do Regimento Interno proíbe que se abram CPIs para investigar estados. Para investigar Estado, para investigar a Câmara, para investigar o Poder Judiciário. Ainda bem. Então, a CPI está dentro daquilo que foi combinado. O Jair Bolsonaro, que tentou, conversar com Cajuru para fazer do limão uma limonada, vai ter de chupar limão, pô. Vai ter de chupar limão. E tem a composição da CPI. Há 4 governistas ali. Na verdade, talvez governista mesmo, do tipo que vai até a beira do abismo. Se jogar no abismo, acho que não, mas pode ir até a beirinha. São apenas 3. O próprio Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, aquele partido que perdeu um H no meio do caminho, o Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e o Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Esses são governistas. De 11 titulares, há 3 governistas. São nitidamente de oposição o Randolfo Rodrigues, que é da Rede, e que foi o autor do requerimento, né? E Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Claramente de oposição. E, Reinaldo, então, não, os outros que estão sendo dados como independentes, vamos ver, os dito independentes. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
tem feito, em essência, um mandato de oposição a Bolsonaro. E as maluquices que envolvem a questão da Covid. E é do Amazonas. Lembrando que o desastre das ações do governo federal no Amazonas é o fato determinado da CPI. O Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, independente? Independente. No que concerne às questões de Covid e da política aplicada pelo governo federal, claramente crítico, claramente de oposição. O Otto Alencar, do PSD da Bahia. O PSD é aquele partido, o partido do Kassab. Tem gente que é muito governista, tem gente... O Otto Alencar é um senador de oposição. É um senador de oposição absolutamente crítico das maluquices do governo. Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Bom, o PSDB é oposição? Não é oposição. E também, nesse caso, né, não há possibilidade de o Tasso condescender com as loucuras do governo federal. E, finalmente, o Mar Aziz, que é do PSD também do Amazonas. Ora vota com o governo, ora não, mas na questão da Covid é crítico. Então, eu diria assim, há 6 senadores que são... Os jornais estão dando como independente. Há 6 senadores de oposição, 2 mais oposicionistas, mas há 6 de oposição. Há um, como o Mar Aziz, que é neutro, tendente para a oposição nas questões da Covid, 7. O Ciro Nogueira, que é presidente do PP, governista, mas não é doido, não é do tipo que dê a mão direita nem a mão esquerda pelo governo. E mais, ele é presidente de partido. Será que ele quer mesmo levar para o pau os governadores? Eu acho que não. Portanto, o governo pode contar com o voto acrítico, em princípio, de 3 senadores. Apenas. Dos 11 titulares. Então vamos lá. Não é verdade que a CPI saiu um empate, que o governo, no fim das contas, acabou... Não é verdade. O Fábio Faria hoje disse, qualquer coisa assim, o tiro saiu pela culatra, porque vai ter a CPI do Covidão. Fábio Faria, a menos que você tenha informações e combinações com os senadores que estão lá, isso não é verdade. Eu sei que haverá uma pressão gigantesca para transformar a CPI num palco de pantomimas. Mas você sabe que dificilmente vocês vão conseguir emplacar isso. Afinal de contas, o que vocês não querem, e ele vai ter de ir, é o Eduardo Pazuello sentado lá explicando as escolhas que ele fez, porque fez em nome de quem e obedecendo a qual orientação. Isso vai ter que acontecer. Como foi que se deu aquela expedição de médicos para o Amazonas para fazer uma blitz ali no sistema de saúde para impor a cloroquina como tratamento? Quando foi que recebeu a notificação de que haveria uma crise de oxigênio no Amazonas e quais foram as providências imediatas tomadas? Isso tudo vai ter que aparecer. Até porque boa parte da conversa de que o dinheiro que foi para os estados torraram, e isso é conversa mole. E o governo sabe disso. Porque, inclusive, e isso o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, já demonstrou, com números, que o governo, por exemplo, pegou e disse, foi mandar tantos bilhões para os estados cuidarem da saúde. Não é verdade. Os bilhões enviados para o governo como compensação pela perda do ICMS, esse dinheiro era para o orçamento. Também para a saúde, mas também para o resto. Não era para botar tudo em saúde. Porque quando o Estado tem a queda brutal de arrecadação do ICMS, ele fica sem caixa. Que, afinal de contas, é a principal receita dos estados. Ele fica sem caixa para pagar policiais, ele fica sem caixa para pagar professores.
não é? E, portanto, parte desse dinheiro que ele recebeu era mesmo para essas despesas. Fez-se uma conta mentirosa, enganosa, errada. Então, essa história dos grandes desvios, conversa mole. Sim, eu já disse aqui ontem, e reitero, havia uma arquitetura pronta para botar os governadores no pau, na fila da guilhotina. Deu tudo errado para eles. Por exemplo, deu errado para o Brasil, coitados, esses milhares de mortos. Mas não se contava com uma segunda onda classificada pelo nosso grande líder de, aspas, conversinha. Essa segunda onda, muito mais devastadora do que a primeira, foi chamada pelo Bolsonaro de conversinha. Na cabeça deles, a esta altura, o Brasil já teria voltado à normalidade, estava tudo bem, a CPI teria passado, porque o Osmar Terra previu que tem o ciclo de não sei quantas semanas das pandemias, que depois elas acabam. E os governadores todos estariam sendo alvos agora de mandados de busca e apreensão, Polícia Federal arrebentando porta. E o grande líder reinando sobre a terra crestada depois do apocalipse. Não aconteceu desse jeito. Isso não quer dizer que não devamos ficar atentos para atos autoritários e para a tentativa de usar a Polícia Federal contra os governadores para fazer campanha eleitoral. Agora, temos de ter um Supremo vigilante para isso também, para as ações que desbordarem da legalidade. Houve um esforço claro no Brasil, no governo Jair Bolsonaro, para substituir a Lava Jato pela onda de caça aos governadores. Isso que o Fábio Faria está chamando Covidão. Né? Aliás, Fábio, é detestável, até porque você vem de uma família de políticos, que você que cultiva a imagem do moderado do governo, recorra a essa expressão que você sabe falaciosa para voltar às baterias contra os governadores. Você sabe, a partir do seu estado, que não fosse o esforço dos governadores, isso que já é um flagelo, teria assumido proporções apocalípticas verdadeiramente. O que faz com que o Brasil hoje seja alvo de chacota no mundo inteiro, e nós vamos ver daqui a pouco um troço absolutamente constrangedor, que está correndo o mundo inteiro. Aliás, em matéria de vergonha e de chacota, esse governo está destruindo a reputação do Brasil. Tem 3 coisas hoje que são do balacobaco. Então, não, a CPI que foi instalada é a CPI, aquela do requerimento do Randolph. Quanto a investigar malversação de recursos públicos, isto era parte do jogo. A CPI do senhor Girão, como nós vimos, nos termos em que recolheu a assinatura, não foi instalada porque a própria consultoria jurídica do Senado disse o óbvio, era uma CPI ilegal, como aqui se antecipou. A composição da CPI está aí, é uma composição, vamos dizer, adversa para o governo. Há uma maioria lá de senadores que não permitirá que uma comissão instalada para investigar as óbvias ações e omissões, as omissões e as ações criminosas do governo, em particular aquilo que se deu no Amazonas, degenere num palco para vergastar os inimigos, para atacar os inimigos de Jair Bolsonaro. Até porque é um fundamento que tem natureza constitucional, cuja jurisprudência do Supremo já assentou. CPI é um instrumento de minoria. Uma CPI
Governos não instalam CPIs para perseguir seus adversários. São comissões de investigação de atos oficiais. Né? Não serve como palco para alvejar adversários, estando no poder. Não? Chupa o limão, Jair Bolsonaro. Né? É isso. Sem uma tequila antes. Ele salzinho, né? É. Tequila, salzinho. Não, é limão. Né? Fosse limão cravo que eu tenho aqui na sacada, que aliás está uma maravilha, vou mostrar uma foto aqui carregadinho, todo amarelinho. Ainda vai lá, né? Que é um pouquinho mais leve, mas é um limãozinho bem azedo mesmo, tá? Aquele Tahiti que nem limão é, sabia? Tahiti não é limão, você sabia? Esse Não sabia. verde. Não sabia não. É lima. É um tipo de lima. Não é limão, não. Momento Masterchef! Ai, ai.